No episódio dessa semana do Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade, nós vamos viver um portal iniciático em Libra 10 do 1. O número 1 é o número deste portal e é quando escolhemos a nós mesmas, quando percebemos que parar de agradar é um ato de soberania. Os encerramentos, a lua minguante nos ensina, também são atos de coragem. E nesta lua e portal iniciático, vamos romper os acordos silenciosos, agradabilizantes, é a agradabilidade automática que o patriarcado nos ensina, e vamos sim desfazer vínculos que nos afastam da nossa própria verdade. O arquétipo da feiticeira desperta como essa consciência que corta as ilusões, devolvendo-nos a soberania, devolvendo as escolhas. A lua minguante vem para encerrar os pactos antigos e para que o novo não nasça contaminado. Ciclicidade, lembram? Em breve a gente vai ter uma nova em Capricórnio, então a lua nos dá um novo ciclo, uma nova oportunidade de recomeçar. Então, esse recomeço, ele não pode vir maculado pelos erros do passado. Nós vivemos no presente estamos. Então, estamos hoje ganhando consciência para que esse novo ciclo nasça de forma maravilhosa. Nós teremos uma minguante em Libra, então estaremos falando da nossa amada sétima casa astrológica, que revela onde buscamos harmonia. Só que a harmonia aqui na lua minguante, ela vem para que a gente perceba se ela está chegando na nossa vida à custa de nós mesmas. Então, chegou o momento de escolher os relacionamentos, os contratos, a forma como nos relacionamos com a beleza, de forma consciente, lúcida. A carta do tarô da vez, o arcano que nos vai nos acompanhar nesta jornada é o mago. Ele é o masculino da feiticeira, do nosso arquétipo feminino dessa semana, e vem nos lembrar que verdade sem ação é só intuição desperdiçada, hein? E aí a gente finaliza esse episódio com a nossa carta do Oráculo das Lobas, a loba feiticeira. A tia guerreira chegou para nos dizer sobre a autenticidade. Não poderia ser outra carta, não é verdade? Então, este episódio está sendo gravado agora e vai chegar no dia 10 do 1 para vocês olharem para as relações, contratos emocionais, lugares onde ainda nos moldamos para pertencer, compreendendo que agradar não é sinônimo de amar. Vamos escolher verdade antes do aplauso, encerrar como ato de criação, sim. Vida, morte, vida, já nos dizia a doutora Clarissa Pinkola Estés, lá no Livrão Vermelho, no Mulheres que Correm com os Lobos. E aí vamos caminhar usando ser inteiras. Bem-vindas a esse portal, vamos atravessá-los juntas. Há momentos em que a vida não pede mais esforço, ela pede encerramento. Hoje, 10 de janeiro, a lua minguante se inclina em Libra e nós chegamos a um limiar, a um portal muito poderoso, daqueles silenciosos onde a gente percebe que seguir agradando custa mais do que simplesmente desagradar. Este não é um episódio sobre conflito, hein? Ele é sobre verdade. Libra, o signo dos vínculos e também dos espelhos, nos chama para olhar com honestidade os acordos que sustentamos, os nossos sims automáticos e as concessões feitas em nome da paz. E a lua minguante nos lembra que harmonia sem autenticidade é apenas ensaio, vida ensaiada, silêncio bem daqueles aprendidos na dificuldade, ensaiados. A feiticeira caminha conosco nessa travessia, não como aquela que destrói, mas como aquela que enxerga, a que sabe quando um ciclo terminou, quando um pacto perdeu a alma e quando agradar deixou de ser amor e passou a ser abandono de si. Ah, e ela sempre com verdades doloridas aí, né? Então, este aqui é um portal iniciático e todo portal, Lupitas, exige escolha. Hoje não estamos aqui para buscar aprovação, a gente está aqui buscando alinhamento. A gente não pretende manter tudo funcionando, não, viu? A gente só quer que funcione para nós. Então, sejam bem-vindas a esse espaço entre o que foi
e o que não pode mais continuar. Respiremos juntas, porque quando a verdade se torna prioridade, a soberania deixa de ser conceito e ela vira um rito. Sempre que a lua começa a minguar, a feiticeira se aproxima. Não com barulho, não com um espetáculo, mas com aquele olhar que atravessa camadas e nos chama para fazer a descida. Talvez por isso que ela seja tão difamada. Ao longo da nossa história, infelizmente patriarcal, a feiticeira foi reduzida à caricatura da mulher sedutora, nossa, e perigosa e manipuladora. Não porque seduzia efetivamente, mas porque não obedecia. Porque não oferecia o conforto esperado, porque enxergava o que os outros preferiam negar. Essa associação pejorativa, ela não é aleatória. Ela nasce do medo profundo do poder feminino de descer, fazer a descida, recolher, sentir o que precisa morrer para que algo verdadeiro continue vivo. A feiticeira, ela governa esses tempos de queda, e no feminino, ela é a nossa descida mensal. Para quem não tem ciclo, sempre lembrando, ela é a lua minguante. Aquilo que aprendemos chamar de TPM, como se fosse um defeito, uma falha de funcionamento, um desvio a ser medicado, é, na verdade, um dos grandes poderes do feminino. Então, mulheres que ciclam, vocês são poderosas. Mulheres que deixaram de ciclar por qualquer motivo, vamos elencar alguns. Por questões cirúrgicas, mulheres trans, mulheres que já passaram da menopausa, olhem para a lua que está no céu. Essa é a energia que passou a governar a vida de vocês. E aí, nesse tempo, que seria um tempo de tensão pré-menstrual, a conhecida, temida, odiada e difamada, TPM, a gente vai olhar para isso de uma forma diferente a partir de agora. A gente vai fazer como nos aconselha a querida Marília, lá do canal Las Lobas, a trocar o TPM, tensão pré-menstrual, por tempo para mim. TPM. Ai, genial, né? Eu adoro esse conceito dela. Então, por que ficamos mais intolerantes no tempo da TPM? Porque não temos tempo para nós. E aí é quando a máscara cai. O corpo, ele fala mais alto do que a expectativa racional, mental. A tolerância, ela diminui. A tolerância ao falso, às exigências indevidas, injustas, diminui exponencialmente. É quando a alma, ela pede verdade, silêncio, limite, autocuidado. E isso, ai, como incomoda as pessoas ao nosso redor, não é mesmo? Incomoda a sociedade que exige essa produtividade linear e constante que eu acho que até mesmo o masculino androcêntrico aí não consegue cumprir. Incomoda as relações que se acostumaram com a nossa disponibilidade eterna, né? Mulheres, mães, esposas sabem muito bem do que eu estou falando. E muitas vezes incomoda até mesmo nós, treinadas por lições patriarcais, a acreditar que recolhimento é egoísmo, que descansar, nossa, é preguiça, é uma falha moral, pecaminosa até. Mas a Lua, ela vem nos ensinar, mês após mês, algo que é simples e é inegociável. É impossível, Lupitas, sustentar a Lua cheia o tempo todo. Vamos repetir? É impossível sustentar a energia da Lua cheia o mês inteiro. Nada na natureza floresce sem pausa. O corpo, ele não aguenta estar sempre aberto a uma energia muito alta. Nenhuma alma se mantém íntegra sem o direito de se fechar em si mesma e fazer sua descida. A lua minguante nos lembra que se recolher não é desistir, é preservar, é retirar a energia do que já não nos sustenta, mandar essa energia embora para não adoecer por dentro. Não adoecer o nosso emocional, psicológico, a nosso self, a nossa alma. E o arquétipo da feiticeira, essa sabedoria, né? Esta, vamos dizer, quarta face dos 4 grandes arquétipos femininos, donzela, mãe, feiticeira e anciã, terceira face, ela vem, gente, para falar ao mundo, licença, eu preciso fazer a minha descida iniciática. Honrar esse tempo no escuro como parte de sabedoria.
Quando caminhamos com ela nessa fase, a gente aprende algo que é revolucionário. Cuidar de nós não é egoísmo, não, senhores. É sobrevivência psíquica, é soberania interna e é rito. E é exatamente daqui, deste lugar com a lua minguante e a feiticeira, que a gente percebe a importância deste portal e ele começa a se abrir para nós. A sétima casa astrológica é o território do nós, dos relacionamentos, pactos, parcerias, espelhos onde aprendemos quem somos ou quem achamos que precisamos ser para continuar sendo amadas. E é aquilo, Pitas, que a nossa dor relacional ela começa a ganhar forma. Porque muitas de nós carregam uma culpa silenciosa por estarmos insatisfeitas, por querer mais dos nossos relacionamentos. Culpa por desejar muitas vezes algo que a gente ainda não sabe nomear. A gente só sabe o que não é, ou seja, o que temos. Culpa por sentir que mesmo fazendo tudo certo, algo continua faltando. Então, o racional em nós, ele encontra uma explicação muito fácil e uma explicação que nos é ensinada desde a mais tenra infância. Se você não está contente, tem tudo, o problema está em você. Nós pensamos que o problema está em nós. Essa sétima casa, então, quando vivida sob a lógica patriarcal, ela se transforma num campo de autoanulação elegante. Libra, que é o signo do equilíbrio e da harmonia, passa a ser confundido com acomodação. E Vênus, o planeta do amor e do valor, é reduzida à necessidade de ser querida, ser escolhida, validada. Eu detesto como Vênus, o amor e o valor se transformou em algo muito tóxico na mão do patriarcado, né? Então, bombardeadas por essa cultura, que ela é muito estrutural na nossa sociedade, a gente começa, às vezes, sem perceber, sem ter noção, a reproduzir a própria lógica que nos aprisiona. A gente tenta ser útil, agradável. Na verdade, a gente tenta ser perfeita. Não porque queremos enganar os outros, mas porque aprendemos que vínculo só se sustenta se não formos demais, se não passarmos do ponto ao desejar, que sejamos verdadeiras, mas sem exigir muita presença, hein? Porque homem não gosta disso. Ai, ai, ai. Esse aspecto libriano em todas nós, então, ele não exige um conflito, agora que a gente já tem esse conhecimento, que a nossa consciência já está desperta. Esse aspecto, ele quer pertencimento. E o sistema, ele sabe disso. Enquanto a gente está indo com a farinha, eles já estão voltando com o bolo pronto, né? Mas é por isso que a gente está aqui. Porque as lobas sabem. Então a gente vai equilibrar, sim, vai fazer esse confronto saudável com o sistema que ensina que harmonia é silêncio, que o amor é adaptação constante. E se pensarmos bem, o amor patriarcal é simplesmente a mulher se subjugar à vontade dos homens ou de qualquer outra pessoa que não seja ela mesma. Esse sistema nos diz que é maturidade engolir o incômodo com, nossa, que elegante. Todos aqueles coaches ditos evangélicos falando sobre a mulher de valor da Bíblia por aí, né? Mas a lua minguante, o arquétipo da feiticeira, Libra, eles vêm nos auxiliar a romper aí este feitiço patriarcal. Vem iluminar esses acordos invisíveis que fizemos para não perder esse amor, porque afinal de contas o humano é um ser gregário, ele quer viver os relacionamentos e o amor precisa disso, está escrito praticamente no nosso DNA, não é mesmo? Então, os contratos emocionais onde oferecemos disponibilidade em troca de aceitação, eles têm que ir embora. As relações onde ficamos menores para que o vínculo sobrevivesse, elas têm que acabar. E aí vem a percepção de algo fundamental. Não é que somos insatisfeitas demais. O problema não está na gente. É que a gente foi ensinada a chamar de amor aquilo que exige a nossa diminuição. A verdadeira função da sétima casa nesta semana de minguante em Libra, então, não é nos fazer caber cortando partes fundamentais de nós, como naquele mito da cama de Procusto, onde é necessário decepar as partes que não cabem na cama de ferro.
É pesado isso, né? Mas se a gente pensar bem, a gente está decepando parte de nós para viver nessa cultura patriarcal. Enquanto a gente ainda é menina, enquanto a gente ainda é Lupita. A sétima casa vem agora, então, nos ensinar a nos relacionar sem nos trair. Libra, em sua expressão madura, não pede que a gente abra mão de nós. Ela pede equivalência, reciprocidade, espelhos que devolvam quem somos, não versões editadas de nós para agradar macho, filho, pai ou mãe, patrão, enfim, quem quer que seja. Aqui então o portal ele se aprofunda, porque quando a gente para de se culpar por sentir, de sustentar relações que só existem à custa da nossa verdade. A sétima casa vem e nos confronta, então, com essa escolha que é radical. Manter a harmonia externa ou recuperar a integridade interna? O que será que a gente precisa, hein? A lua minguante, ela não deixa dúvida. O que não é verdadeiro não vai atravessar o portal com a gente. Todo o arquétipo feminino carrega em si um correspondente masculino, né? Não no sentido de gênero, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas no sentido de movimento vital. Então, aqui no Transformando Meninas em Lobas, a gente sempre está dizendo, repetindo 1000 vezes, que todos nós temos masculino e feminino dentro de nós. E não é uma questão de gênero, é uma questão de energia. Você pode chamar de Deus, deusa, universo, ki, energia vital, do que você quiser. Mas temos que ter esta consciência de masculino e feminino se equilibrando dentro do nosso self, que é aqui, né? Guardando então esta centelha mágica, universal, de energia divina dentro de cada um de nós, ok? E aí a gente gosta muito de tarô, né? Então a gente sempre traz um arcano do tarô para complementar a nossa análise da lunação semanal. Então, esta semana, a feiticeira nos levou à escuridão para que os nossos olhos se abrissem e trouxe com ela o mago para nos ajudar a refletir a respeito do que a gente viu. Enquanto a feiticeira ela desce para o invisível, né, para o escuro do feminino, organizando aí o que ela vê, o mago vem nos ajudar a trazer isto para o mundo, esse gesto para o mundo. Então, a energia do a energia deste arcano fala exatamente disso. Do momento em que a consciência deixa de ser apenas percepção e se torna decisão. É o ponto onde a gente para de só entender e começa a agir de forma alinhada. Sim, saber e agir são coisas bem diferentes, hein, Lupitas? E nós só fantasiamos quando nos dedicamos a estudar todas essas ferramentas incríveis que a gente traz aqui no Transformando Meninas em Lobas, mas não a colocamos em prática. Então, isso aqui não é daydream, isso aqui é para ser trazido para a nossa vida de uma forma prática e ninguém melhor do que o empreendedor do tarô, o mago, para nos ajudar a fazer isto. Então, este arcano não é por acaso. Ele vem agir não por impulso cego. Ele age porque ele já sabe. Ele conhece os seus recursos, os elementos que correspondem aos naipes do tarô que estão aqui alinhados sobre a mesa, aterrando a ação à matéria. Então é tempo de reconhecer os nossos limites e assumir a autoria no nosso próprio campo, fazendo como mago, trazendo para a vida. Aí você me diz, ai Lu, como é que a gente faz isso? O mago, ele pode se materializar, aparecer na nossa vida de uma forma muito concreta quando diante de um relacionamento que nos drena a energia vital, a gente para de se explicar demais. Deixa de suavizar verdades para não incomodar o outro. Interrompe hábitos de estar sempre disponível. Nomeia o que precisa, mesmo que no princípio a nossa voz até trema um pouco. Não é fácil. Né? Se fosse fácil, todo mundo era pleno, criativo e feliz. Mas aqui nós temos os nossos instrumentos. E aí, as nossas pessoas que se relacionam com nós vão nos dizer que isso é uma ruptura dramática. Que nós estamos exigindo demais. Estamos sendo demais. Mas a acusação vai passar ao largo da nossa união de forças, feminina-masculino, porque a gente sabe que não é drama, é reposicionamento.
E esse reposicionamento, ele vai incomodar quem estava se aproveitando da nossa energia, né? Porque isso é tão inevitável quanto último para pensarmos nos afetos. E percebemos a diferença enorme que existe entre amor incondicional, que é o que a gente busca, e utilidade. A partir disso, então, a gente só vai responder uma mensagem quando a gente tiver energia para isso. Não por culpa, ansiedade. A gente vai dizer, isso não funciona mais para mim, sem entrar em explicações infinitas para quem não quer ouvir ou não está disposto a aprender. A gente vai sair de acordos invisíveis sem pedir desculpas por existir. Lembra das lealdades sistêmicas que a gente já falou algumas luas atrás aí? Ciclicidade, os temas vêm e voltam, porque a gente precisa sempre estar sendo lembrado. Por mais que a gente ganhe consciência e comece a agir, isso é a estrutura do sistema. Então, a gente vai repetir e vai continuar fazendo isso na nossa caminhada de integração, de autoconhecimento, que aqui a gente gosta de chamar de vida plena e criativa. Então, o mago, ele vem nos lembrar que a gente não precisa pedir permissão para usar a nossa voz. Compreender que clareza é um ato de amor próprio. E para acessarmos esse fazer bem consciente do mago, vamos propor aqui um pequeno ritual simples, real e possível. Ritual de Portal 1, Ritual do Mago para Relações Desalinhadas. Estão preparados? E aí, Lupitas que estão acompanhando o Ser Lunática já há algumas semanas, o que a gente faz quando a gente ritualiza, hein? A gente escreve. Então, assim, se vocês forem as tias do material, né, físico como eu, vocês vão pegar papel e caneta. Se vocês são as meninas do digital, já estão totalmente aí acostumadas ao bloco de notas, vocês vão abrir o bloco de notas de vocês, porque nós teremos, como sempre, perguntas, questões fundamentais aí, chego a dizer socráticas, porque é assim que a gente ganha consciência e atitude. Então, em um momento de silêncio, vamos escrever sobre uma relação que nos causa cansaço, culpa ou sensação de inadequação, hein? Sem julgamento. Apenas vamos reconhecer como ela é para nós no momento presente. Então, assim, não o que essa relação foi no passado, não o que ela poderia ser, mas como esta relação é agora. Exemplo: relação com esposo, esposa, namorado, namorada. Relação com filhos, parentes, pessoas, sei lá, né? Situações da nossa vida. A gente vai pegar uma só, porque não dá para resolver tudo em um ritual só. A mente dá um bug, né? Mas a gente vai pegar e vai nomear uma relação. E aí a gente vai responder, então, 3 grupos de perguntas fundamentais. Sempre as perguntas. Preparados? Vamos começar. Grupo 1. O que eu entrego nesta relação que me custa demais? Mago que nos ajude a pensar isso. Geralmente a primeira resposta é a mais correta, tá? Não adianta ficar pensando demais. Escreve a primeira coisa que vier na sua mente. Então a pergunta principal desse grupo é: o que eu entrego nesta relação que me custa demais? Outra: isso chega a pesar no meu corpo? Você sente isso em algum lugar? O que eu faço por obrigação e chamo de amor? A outra pessoa, ela sustenta esse vínculo com o mesmo nível de entrega que eu? Ou o meu esforço está desequilibrado nesta relação? Então, esse é o grupo 1. Você pode pausar o vídeo, ouvir de novo e escrever aí a primeira resposta que vier na sua cabeça. Grupo 2. Bora lá. O que eu evito dizer para manter a harmonia? O que eu evito dizer para manter a harmonia? Este silêncio, ele vira tensão, cansaço ou dor em alguma parte do meu corpo? Que emoções ficam represadas para que esse vínculo funcione? Existe aqui uma parte nossa, a mãe internalizada, por exemplo, que acredita que amar é aguentar tudo, custe o que custar? É o IFES aí, né? É a nossa parte mãe. A gente já falou um pouco sobre isso. A parte mãe desequilibrada dentro de nós geralmente vira a voz da megera. E é a voz que dentro de relacionamentos nos diz que nós vamos morrer sozinha.
ou que a gente precisa de um homem para viver, ou que ser mãe é padecer no paraíso, ou que a gente tem que aguentar toda a humilhação, ser subserviente dos nossos patrões, do nosso trabalho, porque senão a gente vai morrer de fome. Então, tudo isso para pensar nesse bloco, hein? Vão dando pausa, pensando, escrevendo a primeira impressão que vem à mente. Terceiro e último bloco deste nosso ritual iniciático do mago, para o portal 1. Que verdade pede um gesto agora, mesmo que pequeno? Então a gente vai pensar nesse relacionamento, em tudo que a gente já analisou até aqui, e pensar qual seria um gesto para trazer verdade, a nossa verdade para esse relacionamento. Precisa ser um drama, uma coisa imensa. Às vezes é necessário, sim. Mas na maioria das vezes a gente tem que começar com pequenos passos, né? Senão a gente rompe estruturas emocionais de uma forma que não é saudável para a gente. Então, que verdade pede um gesto agora? Que verdade minha? O que em mim está me custando tanto, está doendo no meu corpo, está ativando aí partes exiladas que estão aumentando o sofrimento emocional? Que gesto, mesmo que pequeno, eu posso fazer para ir em direção ao meu self? O que eu precisaria nomear, ainda com delicadeza, dentro desse contexto? Onde eu posso colocar um limite sem ter que explicar demais? Na verdade, a gente nunca tem que explicar demais, né? Isso é uma mania que é criada na gente. Porque às vezes é simplesmente não é não, né? Não é uma sentença inteira, como dizem por aí. Que atitude simples, uma conversa, um não, uma pausa ou até mesmo um adiamento me devolveria um pouco mais de interesse dentro deste vínculo? Então, essas são as perguntas do grupo 3. E aí a gente tem que ter em mente sempre que não é sobre resolver tudo, né? Que nem eu falei, grandes revoluções. Às vezes é necessário, sim, uma grande revolução. Por exemplo, o luto da finalização definitiva de um relacionamento, um divórcio, pode até ser. Mas isso tudo começa de um primeiro passo, né? Para não arriscar aí essa ruptura emocional tão traumatizante, tão imensa, a gente vai dar o primeiro passo. E aí depois a gente vai respirar fundo e vai dizer em voz baixa para nós mesmos: eu escolho agir a partir da minha verdade. Isso, Lupitas, é o mago em ação. Não é o que controla, mas o que assume as rédeas da própria vida. E quando mago e feiticeira, masculino e feminino, se levantam dentro de nós, algo muda nos nossos vínculos, porque nós mudamos. Então, esses vínculos, relacionamentos, eles deixam de ser campos de sobrevivência e começam finalmente a se tornar espaços de encontro, espaços onde a alma pode se expandir, ser plena, né? É assim que a gente atravessa o portal, com consciência, gesto e com soberania. Então, por fim, mas nunca menos importante, a gente sela o nosso episódio com o Oráculo das Lobas, que nos trouxe essa semana a carta da autenticidade. Ela nos lembra que relacionamento não é um lugar onde nos diminuímos para caber, hein? É o espaço onde podemos existir inteiras, mesmo que isso provoque desconforto em nós ou nos outros. Essa carta dessa semana, então, nos diz: escolheremos não agradar a todos. Nossa verdade terá mais valor do que qualquer aplauso. Autenticidade não é falar, dizer tudo, explicar até esgotar os nossos argumentos. É simplesmente não nos trair. Quando silenciamos o que é verdadeiro para manter a paz, o corpo paga. Quando sustentamos vínculos às custas de nós mesmas, o nosso feminino adoece. E é por isso que a lua minguante, guiada pela feiticeira, ela nos chama ao recolhimento todo mês, para que a gente possa escutar o que foi engolido ao longo do ciclo, né? Quando a gente falou aí, percebe onde isso dói? Muitas vezes são reiteradas dores de garganta, aquela sensação de estar carregando o mundo nas costas. Nossa, essa é uma das que eu mais tenho. Então, o nosso corpo está nos avisando, está nos falando. E muitas vezes o que a gente faz?
A gente toma um remedinho para passar, mas não trabalha aí a origem deste incômodo e desta dor que somatiza, sim, gente, somatiza. Então, a sétima casa sobre a regência de Libra e Vênus deixa, né, passa a nos ensinar que a pergunta não tem que ser, a pergunta que a gente se faz nas nossas interações externas não tem que ser como que eu agrado, tem que ser quem eu me torno para que eu finalmente possa me amar. Pois o patriarcado pode esbravejar o quanto quiser sobre egoísmo. As lobas sabem que o relacionamento mais importante da nossa vida é com a gente mesma. Somente a partir do alto amor, de seus desdobramentos, é que a gente consegue se relacionar de forma plena com os outros. Então, para trabalhar a nossa autenticidade, essa semana, talvez a gente nem precise fazer aí um rompimento heróico com o mundo. Talvez a gente só precise de um pouco mais de coerência interna. Que, ao exemplo do arcano do mago, a gente passe a agir com consciência, transformando essa percepção, a intuição fortíssima da feiticeira em gesto, em limite dito, não sustentado, silêncio rompido, pausa respeitada. É assim que a soberania começa, Lupitas. Quando escolhemos não nos abandonar para sustentar vínculos que já não nos sustentam. E é nesse ponto que a feiticeira nos sorri. Porque ela sabe que toda vez que honramos a nossa TPM, o nosso tempo para mim, desativamos um pedaço do sistema que nos queria dóceis, úteis, agradáveis e caladas. É assim que corremos com lobos, com verdade no corpo, com magia no gesto e com a coragem silenciosa de sermos quem somos. É isso que transforma meninas em lobas. E esse foi mais um episódio do Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade, o nosso quadro semanal aqui no YouTube, onde a gente usa os instrumentos da psicologia junguiana, da astrologia, do tarô, do IFES e do nosso querido autoral Oráculo das Lobas, que está disponível diretamente comigo. E aprendemos que a lua pode até minguar e desaparecer do céu, mas ela não some, hein? Ela se prepara. Depois de escolhermos a nós mesmas, então vem a pergunta inevitável: como sustentar essa escolha no mundo real, hein? No trabalho, nas responsabilidades, nas estruturas que exigem constância? Então, sempre respeitando essa mágica ciclicidade lunar, o próprio céu vai nos trazer a resposta. No dia 18 de janeiro, teremos uma lua nova em Capricórnio, o signo do tempo, do compromisso e da construção paciente. Nessa alunação, o feminino deixará de ser campo simbólico para pisar o chão firme da realidade e não para endurecer, mas para estruturar o que é verdadeiro. Iniciaremos um novo ciclo falando de limites que se mantêm, decisões que pedem maturidade, do tipo de força que não grita, mas que permanece. A anciã vem nos ajudar, hein? Porque escolher a nós mesmas é um rito, e sustentar essa escolha, Lupitas, é a obra da nossa vida, é a nossa individuação e a nossa caminhada de vida plena. A gente se encontra aqui no Ser Lunática no dia 18 de janeiro e por aí nas redes sociais do Transformando Meninas em Lobas. Até lá. Beijos!